Eles riram do pai desolado assim que ele entrou na sala de audiências do Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. Ricardo Silveira segurava uma pasta de papelão gasta contra o peito, como se fosse um escudo contra os olhares de desprezo. Seu terno, comprado para o casamento 15 anos atrás, pendia frouxa em seu corpo emagrecido pelos meses de vigília no hospital. A gravata mal ajustada parecia gritar que ele não pertencia àquele lugar de mármore frio e madeira lustrada. Sentados na primeira fileira, os pais de sua falecida esposa, o renomado médico Dr. Paulo Monteiro e sua esposa Beatriz, herdeira de uma tradicional família paulistana, mantinham uma postura impecável ao lado de seu advogado, um homem cujo relógio provavelmente custava mais que o aluguel atrasado do apartamento onde Ricardo agora morava com sua filha. "Olha só para ele", sussurrou Beatriz para o marido, em um tom alto o suficiente para ser ouvido nas fileiras próximas. "Nem consegue se vestir adequadamente para a leitura do testamento da própria esposa." O rosto de Ricardo queimou enquanto ele se sentava sozinho do outro lado do corredor, sem advogado, sem apoio, apenas um homem que havia enterrado o amor de sua vida há uma semana e agora precisava lutar pelo único tesouro que lhe restava, sua filha de 7 anos. Você teria se levantado para defendê-lo ou se juntaria à multidão fingindo não notar a humilhação? Conte nos comentários. A juíza entrou e todos se levantaram, exceto Ricardo, momentaneamente perdido em sua dor. Um oficial de justiça teve que tocar seu ombro, provocando mais algumas risadas abafadas do lado dos Monteiros. Mas ninguém naquela sala de audiências estava preparado para o que aconteceria a seguir. Ninguém poderia ter previsto o conteúdo do testamento final de Marina Monteiro Silveira, ou a única linha que mudaria tudo. Ricardo nem sempre foi esse homem quebrado. Antes da doença de Marina consumir suas economias, suas vidas e, por fim, a vida dela, ele havia sido um respeitado professor de história na USP. Seus alunos o adoravam, a comunidade acadêmica o respeitava. Mas 18 meses de tratamentos experimentais não cobertos pelo plano de saúde haviam levado tudo embora. Sua casa no Butantã, sua dignidade e agora os Monteiros vinham atrás da única coisa que lhe restava. Se histórias de pais que sacrificam tudo por quem amam te emocionam, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. 5 anos antes, Ricardo e Marina haviam recebido sua filha Alice no mundo. Ela nasceu prematura, muito prematura, e passou seus primeiros meses na UTI neonatal do Hospital Albert Einstein. Ricardo ainda lembrava como a mão de Marina se encaixava na sua enquanto eles observavam através do vidro da incubadora, torcendo para que sua pequena filha continuasse lutando. Os médicos não eram otimistas, mas Alice provou que estavam errados. Ela ficava mais forte a cada dia, desafiando todas as previsões, tornando-se o milagre deles. A memória daqueles dias de hospital inundou Ricardo enquanto ele se sentava na sala de audiências. Agora Alice estava com 7 anos, esperando em casa com a vizinha que gentilmente se oferecera para cuidar dela durante a audiência. Alice, com os olhos castanho-dourados e o queixo teimoso da mãe. Alice, que ainda perguntava toda noite quando a mamãe voltaria do céu. Os Monteiros sempre desaprovaram o casamento da filha. Dr. Paulo, chefe de neurocirurgia do Hospital Sírio-Libanês, tinha aspirações mais altas para sua única filha do que um professor universitário. Dona Beatriz, cuja família tinha um nome tradicional que adornava prédios por toda a capital paulista, nunca deixava de mencionar os bons partidos que Marina rejeitou antes de se contentar com Ricardo. Eles o toleravam durante os 15 anos de casamento, mantendo uma civilidade fria em festas de fim de ano e eventos familiares. Mas quando Marina foi diagnosticada como uma forma agressiva de câncer, a frágil pai se estilhaçou. Os Monteiro culparam Ricardo por não reconhecer os sintomas mais cedo, questionaram suas decisões quanto aos cuidados médicos. Quando Marina escolheu um tratamento experimental nos Estados Unidos, um que poderia tê-la salvado se tivessem descoberto a doença antes, Ricardo vendeu tudo o que possuíam para dar a ela essa chance. Os Monteiros ofereceram pagar, com a condição de que Alice morasse com eles durante o tratamento de Marina. Ricardo recusou. O último testamento e vontade de Marina Monteiro Silveira. Começou a tabeliã, sua voz ecoando na sala repentinamente silenciosa. Ricardo olhava para suas mãos, calejadas pelo trabalho de motorista de aplicativo que assumia à noite para complementar a renda depois que Marina ficou doente demais para trabalhar. O documento era surpreendentemente simples. A casa deles, já perdida para pagar as contas médicas. As economias, esgotadas. O carro, vendido meses atrás. O que restava eram os objetos pessoais de Marina, uma pequena apólice de seguro de vida que mal cobria as despesas do funeral e a guarda de sua filha.
Em relação à guarda de Alice Monteiro Silveira, continuou a tabeliã e Ricardo sentiu o ar deixar seus pulmões. Era por isso que os Monteiros estavam ali. Eles haviam solicitado a guarda emergencial no dia seguinte ao funeral de Marina, alegando que Ricardo era financeiramente e emocionalmente incapaz de criar Alice sozinho. Você lutaria com todas as suas forças por seu filho ou consideraria o que poderia dar a ele uma vida mais confortável? Deixe sua opinião nos comentários. É meu desejo expresso que a guarda e tutela exclusivas permaneçam com meu marido, Ricardo Silveira. Dona Beatriz fez um pequeno som ferido. O rosto de seu marido escureceu para um tom perigosamente vermelho. Além disso, continuou a tabeliã aparentemente alheia à atenção crescente na sala, estabeleci um fundo fiduciário para o cuidado e educação de minha filha Alice. A cabeça de Ricardo ergueu-se rapidamente. Fundo fiduciário? Que fundo? Eles não tinham mais nada. A beneficiária de minha apólice de seguro de vida com a Previdência Nacional através da Universidade de São Paulo, onde eu era professora assistente antes da minha doença. O advogado dos Monteiros inclinou-se para a frente, sua caneta cara pousada sobre um bloco de anotações ainda mais caro. Ricardo mal conseguia respirar. Marina havia trabalhado como professora assistente na universidade por apenas 2 semestres, antes de adoecer. Eles haviam cancelado todos os planos extras quando as contas médicas começaram a se acumular, não eram? A apólice, separada da minha cobertura principal de empregada e desconhecida por qualquer pessoa, exceto eu mesma, totaliza R$1.800.000, a serem mantidos em fundo fiduciário para Alice Monteiro Silveira, com Ricardo Silveira como administrador. A sala irrompeu em burburinho. Dona Beatriz estava de pé, sua mão perfeitamente manicurada agarrando o braço do marido. Isso é impossível, Marina nunca! Tenho a documentação aqui, disse a tabeliã calmamente, erguendo uma pasta. A apólice foi contratada há 3 anos e os pagamentos foram mantidos automaticamente através do programa de dedução na folha de pagamento da universidade, mesmo depois que o emprego da senhora Silveira terminou. Ricardo não conseguia processar o que estava ouvindo. R$1.800.000? Marina nunca havia mencionado isso. Durante aqueles últimos meses terríveis, quando estavam contando cada centavo para manter a luz acesa, quando ele trabalhava 18 horas para pagar os medicamentos, ela sabia que esse dinheiro estaria lá para Alice? Também há uma carta, acrescentou a tabeliã, abrindo um envelope lacrado. A senhora Silveira pediu que fosse lida em voz alta na presença de todas as partes. A sala ficou em silêncio novamente quando a tabeliã pigarreou e começou a ler com a voz de Marina, a voz que Ricardo pensou que nunca mais ouviria. Minha querida família, começava a carta. Se isto está sendo lido, então minha luta terminou. Tive tempo durante minha doença para considerar o que mais importa. Não o nome da família, não as aparências, nem mesmo o conforto, mas o amor. Amor puro e sacrificial. Ricardo sentiu lágrimas queimando atrás dos olhos. Piscou rapidamente, recusando-se a se desfazer na frente dos Monteiros. Mãe e pai, continuava a carta, vocês me deram todas as vantagens na vida e sou grata, mas o maior presente que já recebi foi o amor de um homem que me valorizava por mim mesma, não por minha linhagem ou conexões. Ricardo me ensinou o que significa amar sem condições ou expectativas. Dona Beatriz fez um pequeno som estrangulado. Quando soubemos da minha doença, secretamente contatei meu antigo orientador na USP, que me ajudou a garantir esta apólice. Não podia contar ao Ricardo. Ele teria insistido que usássemos o dinheiro para tratamentos em vez de preservá-lo para o futuro de Alice. É assim que ele é. Ele teria dado tudo por apenas mais um dia comigo. A carta continuava, descrevendo como Ricardo havia trabalhado em múltiplos empregos enquanto cuidava tanto de Marina quanto de Alice durante a doença. Como ele lia para Marina todas as noites no hospital, mesmo quando ela estava medicada demais para responder. Como ele manteve o senso de segurança e rotina de Alice apesar de o mundo deles estar desmoronando. E assim, com mente clara e coração pleno, deixo o meu presente mais precioso, nossa filha, aos cuidados da única pessoa que provou que o amor importa mais que dinheiro, mais que status, mais que qualquer coisa que este mundo valoriza. Ricardo não conseguia mais conter as lágrimas. Elas corriam pelo seu rosto enquanto a tabeliã lia o parágrafo final. Há, contudo, uma condição para o fundo. O advogado dos Monteiros endireitou-se em sua cadeira. Peço que meus pais tenham a oportunidade de conhecer sua neta, não em seus termos, com suas expectativas, mas como a maravilhosa, comum e extraordinária criança que ela é. Se puderem aceitar seu pai como seu guardião e respeitar seu papel na vida dela, então espero que possam fazer parte do futuro dela. A escolha será deles.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo finalmente olhou para o outro lado do corredor, para seus sogros. Doutor? Monteiro sentou-se rígido com a mandíbula cerrada, mas Dona Beatriz, a mãe de Marina, olhava para Ricardo como se o visse pela primeira vez. As semanas que se seguiram à audiência testaram Ricardo de maneiras que ele não havia imaginado. O advogado dos Monteiros apresentou moção após moção, contestando a validade da apólice de seguro, questionando a capacidade mental de Marina quando escreveu a carta, chegando a sugerir que Ricardo havia manipulado de alguma forma durante sua doença. Todos os dias, Ricardo deixava Alice na escola, trabalhava seu turno como motorista, a buscava, preparava o jantar, ajudava com os livros de leitura iniciais, a colocava na cama e depois ficava acordado até tarde preparando documentos para o tribunal. Círculos escuros formaram-se sob seus olhos. Suas roupas pendiam ainda mais soltas em seu corpo. Mas ele nunca perdeu uma história de ninar com Alice, nunca deixou que ela visse seu medo. Então, veio o dia da audiência final. Ricardo havia usado um pequeno adiantamento do fundo para contratar uma advogada, não tão cara ou imponente quanto a dos Monteiros, mas uma mulher gentil e determinada que acreditava em seu caso. Enquanto se preparavam em uma sala de conferência, sua advogada colocou uma mão em seu ombro. "Há alguém aqui para vê-lo", disse ela, abrindo a porta. Dona Beatriz estava no corredor, sozinha. O tailleur de designer havia sumido, assim como a maquiagem perfeita e o ar de superioridade. Ela usava um vestido simples e apertava sua bolsa com mãos de nós brancos. "Posso falar com você, Ricardo, em particular?" Sua advogada lançou-lhe um olhar questionador. Ele assentiu e ela saiu, fechando a porta atrás de si. "Encontrei isto ontem", disse Dona Beatriz sem rodeios, colocando um pequeno livro gasto sobre a mesa entre eles. Era o diário de Marina, da época da faculdade. Ricardo o reconheceu imediatamente. Marina havia mostrado a ele uma vez, no início do relacionamento, envergonhada com seus pensamentos de juventude, mas querendo que ele a conhecesse completamente. "Nunca o li antes", continuou Dona Beatriz, sua voz falhando. "Eu deveria ter respeitado a privacidade dela, mas eu precisava entender." Ela abriu o livro em uma página marcada com uma fita desbotada. 15 de maio, 12 anos atrás, o dia em que ela conheceu você. Dona Beatriz começou a ler com voz trêmula. "Hoje conheci alguém que me viu. Não Marina Monteiro, filha do Dr. Monteiro. Não a garota que supostamente deve cursar medicina e se casar com alguém da família certa. Apenas eu. O nome dele é Ricardo, e quando ele sorri, esqueço todas as expectativas que venho carregando durante toda a minha vida." Ricardo não conseguia falar. A lembrança daquele dia, um encontro casual na biblioteca da universidade, o inundou. Dona Beatriz fechou o diário suavemente. "Há mais uma dúzia de entradas sobre você. Como você escutava, como você a fazia rir, como você nunca uma vez perguntou sobre as conexões ou o dinheiro da família dela." Ela olhou para cima, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Estamos retirando todas as nossas moções. A audiência de hoje é apenas uma formalidade." Ricardo a encarou, incapaz de processar a repentina rendição após semanas de batalha. "Por quê?" ele finalmente conseguiu dizer. "Porque finalmente li o que Marina vinha tentando nos dizer por anos." A compostura de Dona Beatriz rachou, uma única lágrima descendo por sua bochecha. "E porque ontem vi você e Alice no parque." Ricardo franziu a testa, tentando lembrar. Eles haviam ido ao pequeno parque perto do apartamento após a escola. Nada especial. "Você estava empurrando ela no balão", continuou Dona Beatriz. "Ela estava contando para você sobre algum projeto na escola e você estava ouvindo, realmente ouvindo, do jeito que Paulo e eu nunca fizemos com Marina." "Então, ela perguntou sobre a mãe dela e você." A voz de Dona Beatriz quebrou completamente. "Você parou o balanço, ajoelhou-se e disse a ela que sua mãe era a pessoa mais corajosa e gentil que você já conheceu. E que ela tinha o coração corajoso da mãe." O tribunal naquele dia foi diferente. Ricardo usava o mesmo terno. Era o único que possuía, mas estava mais ereto. Os Monteiros sentaram-se do mesmo lado do corredor que Ricardo e sua advogada. Quando a juíza perguntou se havia alguma moção remanescente, o advogado dos Monteiros levantou-se. "Meritíssima, meus clientes desejam retirar todas as contestações ao testamento de Marina Monteiro Silveira. Além disso, gostariam que constasse nos autos seu total apoio a Ricardo Silveira como pai e guardião de sua neta, Alice Monteiro Silveira." A juíza, que havia presidido semanas de audiências contenciosas, ergueu as sobrancelhas em surpresa. "Isso procede, doutor e senhora Monteiro?"
Monteiro levantou-se, sua mão pousando levemente no ombro de sua esposa. Sim, meritíssima, nós estávamos... Ele fez uma pausa, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Equivocados em nosso luto. Nossa filha fez a escolha certa para o guardião de sua filha. Pedimos apenas a oportunidade de sermos avós de Alice, nos termos de Ricardo. A juíza os estudou por um longo momento antes de assentir. Muito bem. Este tribunal reconhece Ricardo Silveira como guardião legal e administrador fiduciário de Alice Monteiro Silveira. O fundo será administrado conforme delineado no testamento de Marina Monteiro Silveira. Ela bateu seu martelo uma vez. Caso encerrado. Fora do tribunal, sob um céu que ameaçava chuva, Ricardo ficou desajeitadamente com os Monteiros. O abismo entre eles, construído ao longo de anos de desaprovação e recentes meses de batalhas legais, parecia impossível de transpor. Gostaríamos de conhecê-la, disse finalmente Dona Beatriz. Nossa neta, se você permitir. Ricardo pensou na carta de Marina, seu último desejo de que Alice conhecesse seus avós. Pensou em todas as vantagens que eles poderiam oferecer a ela. Conexões, oportunidades, experiências que ele nunca poderia proporcionar sozinho. Mas também lembrou da dor de sua rejeição, da humilhação daqueles primeiros dias no tribunal. O que você faria no lugar dele? Conseguiria perdoar aqueles que tentaram tirar sua filha? Ou o passado seria doloroso demais para superar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Alice tem aula de balé às quartas-feiras, disse Ricardo após um longo momento. Ela está apenas começando, então ainda não é muito boa. Mas ela adora. Vocês poderiam ir assistir, se quiserem. Talvez tomar um sorvete depois. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. 6 meses depois, Ricardo estava à margem de um tipo diferente de reunião. A festa de aniversário de 8 anos de Alice enchia o pequeno quintal de sua nova casa. Nada extravagante, mas um bairro seguro com boas escolas, comprado com uma parte do dinheiro do fundo. Crianças gritavam enquanto perseguiam bolhas pelo gramado. Pais conversavam sobre bolo e refrigerante. E no centro de tudo, Alice, usando uma coroa de princesa sobre seus cachos escuros, ria enquanto seu avô, não mais Doutor Monteiro, mas Vovô Paulo, realizava uma elaborada mágica de moedas. Por perto, Dona Beatriz, agora Vovó Bia, arrumava presentes em uma mesa, ajeitando fitas com a mesma atenção aos detalhes que antes aplicava a jantares beneficentes. A transformação não havia sido imediata ou fácil. Houve momentos constrangedores, velhos hábitos de julgamento que escapavam, comparações dolorosas com Marina que deixavam todos em lágrimas. Mas lenta e constantemente, eles estavam criando algo novo, uma família construída sobre a base de seu amor compartilhado por Marina e por Alice. Ricardo sentiu uma dor familiar ao ver sua filha soprar as velas. Marina deveria estar aqui. Nas profundezas de seu luto, esse pensamento ainda podia derrubá-lo de joelhos algumas noites. Mas hoje ele encontrou conforto ao saber que Marina havia previsto este momento. Ela havia criado o caminho para a cura mesmo enquanto se despedia. Mais tarde, depois que os convidados tinham ido embora e Alice dormia cercada por novos brinquedos, Ricardo sentou-se na varanda dos fundos com seus sogros. O ar noturno estava fresco, cantos de grilos subindo do quintal escurecido. Encontramos mais uma coisa, disse Dr. Monteiro, quebrando o silêncio confortável. Ele tirou do paletó um envelope. Quando estávamos limpando nosso cofre, é endereçado a você. Ricardo pegou o envelope. Seu nome estava escrito na caligrafia de Marina. Não sabemos o que diz, acrescentou rapidamente Dona Beatriz. Estava selado. Ricardo o abriu cuidadosamente, preservando o papel que Marina havia tocado. Dentro havia uma única fotografia e uma breve nota. A foto mostrava Marina em sua cama de hospital, magra mas sorrindo, com Ricardo adormecido na cadeira ao lado, sua mão ainda segurando a dela mesmo no sono. No verso, com a letra trêmula de Marina, é assim que o amor se parece. A nota era breve. Ricardo, eles vão lutar contra você. Deixe-os. Eles precisam ver o que eu sempre vi. E quando finalmente virem, perdoe-os. Não por eles, mas por Alice e por você. O amor não termina, apenas muda de forma, para sempre sua. M. Ricardo passou a foto para os Monteiros sem uma palavra. Dona Beatriz cobriu a boca com a mão enquanto olhava para ela. Doutor Monteiro virou-se, mas não antes de Ricardo perceber o brilho das lágrimas. Ela sabia, disse Dr. Monteiro rispidamente. Ela sabia exatamente o que faríamos. E o que você faria,
acrescentou Dona Beatriz, olhando para Ricardo com algo como admiração. Ela acreditava em você completamente. Ela sempre foi a mais inteligente da sala, disse Ricardo, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Pela primeira vez desde sua morte, a memória não trouxe apenas dor. Havia algo mais agora. Orgulho, gratidão, amor que continuava além da perda. No dia seguinte, Ricardo levou Alice ao cemitério. Tornou-se seu ritual de domingo, trazer flores frescas, contar a Marina sobre a semana. Hoje, Alice saltitava à frente, tagarelando sobre sua festa, enquanto Ricardo carregava um pequeno vaso de planta, as hortênsias favoritas de Marina. "Mamãe!" Alice chamou ao chegar à lápide simples. "Vovô e vovô vieram na minha festa. Vovô fez mágica e tirou uma moeda da minha orelha." Ricardo observava sua filha colocar pequenas flores silvestres ao redor da base da pedra. A dor nunca o deixaria completamente. Sempre haveriam marcos que Marina deveria ter testemunhado, conversas que deveriam ter compartilhado, uma vida inteira de momentos perdidos. Mas enquanto a risada de Alice ecoava pelo cemitério tranquilo, Ricardo entendeu o que Marina lhes dera com aquela linha em seu testamento. Não apenas segurança financeira, mas a chance de sua família curar, crescer, tornar-se algo novo sem esquecer o que havia sido. Nunca julgue a profundidade do amor de alguém pela roupa que usa ou pelo dinheiro que possui. Os legados mais ricos não são escritos em contas bancárias, mas nos corações daqueles que ficam. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma virada tão poderosa que você nunca esquecerá.